Olá a todos, meu nome é Gerson Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica dos fluidos, ainda tratando sobre estática do fluido. Essa é a segunda parte desse conteúdo. Se você não assistiu a primeira, corre lá e assiste e vamos para essa aula. Bem, vamos lá. Um exemplo simples da aplicação do teorema de Stephen que a gente viu na última aula. Um tanque contendo 5 vezes 10 ao cubo litros de água tem 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a pressão hidrostática exercida pela água no fundo do tanque vale. Bem, muito simples. Ele só quer saber qual é a pressão que essa coluna de água está exercendo em um ponto aqui no fundo do tanque. Nós precisamos utilizar a pressão atmosférica? Não, porque que ele quer? Ele só quer somente a pressão hidrostática exercida pela água, tá? Ele não quer qual é a pressão absoluta que tá um ponto aqui está recebendo. Ele só quer qual é a pressão que essa coluna de água está exercendo em um ponto aqui no fundo desse tanque. Bem, para a gente usar essa expressão, que é pressão igual a ρ de H, nós precisamos da altura. Qual é a altura dessa coluna de água aqui nesse recipiente? Bem, ele nos deu o volume e a gente tem algumas medidas, que é o comprimento e a largura desse tanque. Bem, a gente sabe que o volume, de um tanque ele vai ser o volume, vai ser a largura, vezes o comprimento, vezes a altura. Esse volume está dado em litros. E para fazer o cálculo e descobrir a altura, a altura tem 100 metros. As nossas unidades medidas estão em metros. E vamos ter que transformar esse volume aqui para metro. E como é que a gente faz isso? Se a gente tem 5 vezes 10 ao cubo litros, para transformar isso aqui para metro cúbico, a gente divide por 1000. Fazendo essa divisão por 1000, a gente chega em 5 metros cúbicos. Então, a gente tem 5 metros cúbicos vezes 2 metros, vezes 1 metro, vezes a altura. Metro vezes metro vai dar metro ao quadrado. A gente tem metro ao cúbico aqui. Se isolar essa altura, a gente tem 5 metros cúbicos sobre 2 metros quadrados. Isso aqui vai dar 2,5 metros. Então, 2,5 metros é a altura dessa coluna de água que está aqui nesse tanque. Agora, a gente pode utilizar essa expressão aqui. Então, a gente tem que pressão igual a ρ vezes G vezes H. A pressão vai ser igual a 1000 kg por metro cúbico, porque é água, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 2,5 metros. Bem, fazendo esses cálculos, 10 vezes 20, 2,5 dá 25, e aqui é 1000, então vou anotar como 10 elevado à terceira. Então fica 2 vezes 10 à terceira, quilograma, metro cúbico, vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro. Vamos lá. O que a gente tem que saber? A gente sabe que a unidade de medida de pressão é Pascal, mas como a gente chega nela? Bem, essas são a unidade de medida de cada um desses componentes aqui da nossa equação. Então vamos analisar. O que é quilograma metro por segundo ao quadrado? Quilograma metro por segundo ao quadrado é Newton. Vezes metro por metro cúbico, simplifica o metro, a gente fica o que com metro ao quadrado. Então, Newton por metro quadrado, força sobre área é o que? Pressão, que é Pascal. Então, e também se a gente quiser anotar, a gente pode anotar 10 elevado à terceira como quilo. Então, a pressão em um ponto aqui nesse tanque é 25 kPa. Ok, hoje a gente vai debater um pouquinho sobre manômetros. O que é um manômetro? O manômetro é um instrumento que ele é utilizado para medir a pressão de um fluido. Ele é utilizado em conjunto a um tubo de Venturi, que vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, para medir vazão durante o escoamento de um fluido em uma determinada tubulação. Nós podemos utilizar um manômetro. Ele é responsável por fazer a captação de pressão. Por quê? Inicialmente, eles estão na mesma altura. Aqui o fluido está na mesma altura nessas duas partes aqui desse tubo em U, tá? Desse manômetro aqui em U. Quando tem uma perturbação no sistema, ou seja, quando é realizada uma pressão nesse sistema, há um deslocamento de fluido. E esse deslocamento de fluido aconteceu porque essa parte aqui sofreu perturbação, ou seja, teve uma pressão exercida que fez com que ocorresse uma deflexão nesse meu sistema, ok? E aí a gente gerou a diferença
de altura aqui. E como é que a gente faz para calcular essa pressão, para descobrir qual foi essa pressão aplicada pela variação de altura causada nesse meu fluido? Bem, se for um único fluido, né, a gente pode somente utilizar essa variação de altura aqui causada para descobrir qual é essa pressão A. Tá, mas como eu consigo provar isso para você? Bem, vamos supor que do ponto A até o fundo a gente vai ter uma altura x1 e dessa altura aqui até o fundo aqui a gente vai ter uma altura x2. E x2 menos x1 é o nosso ΔH. Então vamos lá. A gente vai ter uma pressão A mais ρg vezes x1, ρg vezes x1 até aqui. E aqui no fundo você vai meio que caminhar até aqui em cima, por isso menos. Então vai ficar menos ρg x2 menos uma pressão externa que, nesse caso, já como está aberto, pode se tratar da pressão atmosférica. E se esse fluido, depois de sofrer essa perturbação, ele vai estar o quê? Parado, né? Se não tiver nenhuma variação, se essa pressão for aplicada, for constante, a gente não vai ter mais nenhuma variação nesse sistema e essa vai ser a configuração dele. Então, ele vai estar estático e isso aqui tem que ser igual a zero. A gente vai ter ρ vezes g nesses dois lados aqui, não tem? Então, eu posso colocá-los em evidência e colocar em parênteses os termos diferentes. Então, a gente vai ter PA mais ρ vezes g vezes x1 menos x2 menos a pressão externa igual a zero. x1 menos x2. Ok. A gente sabe que x2 menos x1 vai dar a própria variação de altura aqui, o ΔH, que foi a deflexão causada quando eu tive a aplicação dessa pressão nesse sistema. A configuração é x1 menos x2. Então, basta multiplicar tudo por menos 1. Então, a gente tem que x1 menos x2 é igual a menos ΔH. Então, a gente tem que PA menos ρg vezes ΔH menos a minha pressão externa é igual a zero. E se eu quiser descobrir a PA, basta isolar em um lado da equação. Então, essa minha pressão que foi aplicada aqui, que é a minha pressão A, que foi responsável por fazer essa deflexão aqui, é igual a ρg ΔH mais a minha pressão externa, que foi a pressão atmosférica. Por que aqui é menos e por que aqui é menos? Bem, imagina que você está descendo. Então, toda a pressão que tiver no mesmo caminho por onde você está percorrendo, ela é positiva. Então, a pressão A, ela está embaixo. Essa aqui, essa altura A, você está agora aqui no fundo. Você tem uma coluna de fluido aqui. E essa coluna de fluido está exercendo a pressão sobre você. E você está caminhando nessa direção. Então, se você estiver caminhando nessa direção, se está acima de você, o que acontece? Ela é positiva. Mas agora você está caminhando aqui para cima. E quando você está caminhando aqui para cima e está tendo uma força aqui te empurrando para baixo, tá tendo uma pressão que está tentando fazer você ir para baixo, é negativa. Então, tudo aquilo que está no mesmo sentido por onde você está descendo positivo, se tiver contrário, é negativo. E isso a gente chega nessa nossa expressão aqui. Beleza, mas aí vem a pergunta. E se tiver mais de um fluido? Como é que a gente vai fazer? Bem, se tiver mais de um fluido, vamos analisar no sistema. Supondo que nós temos essa pressão A aqui, essa pressão A é conhecida, PA. Então vamos caminhando aqui. Tá, a gente caminhou nesse primeiro fluido, que ele tem uma altura aqui de 375 milímetros e você está caminhando. Então você tem toda essa coluna de fluido aqui em cima de você. Então é positivo. Então você vai ter ρ desse fluido vezes G vezes 0,375 metros. Tá? A gente tem que transformar milímetros para metros para bater quando a gente for fazer aquele cálculo lá, análise dimensional. Tá? Então, para facilitar, para não deixar para fazer isso no final das contas, tá? Já transformam para metro aqui. Tá.
Aí você vai caminhando. Aí tem essa coluna de fluido aqui que está te ajudando a te empurrar para baixo. Então aqui vai ser o que? Positivo. Mas tem outra coluna de fluido aqui que está dificultando a sua subida, né? Porque ele está te empurrando aqui para baixo. Então negativo. Mas nota que é o mesmo fluido. Então eu não preciso fazer a altura até aqui e a altura até aqui. Basta saber a variação de altura desse meu mesmo fluido. Então a variação de altura dele é 250 milímetros, que no caso 0,250 metros. Então vai ser ρ, esse meu fluido é o mercúrio, né? Ρ do mercúrio vezes G vezes 0,25 metros. Ok, aí a gente continua subindo, a gente vai ter uma camada de água aqui e até descer aqui embaixo, né? Então, se a camada de água está te ajudando, o seu trajeto é descer e você pode fazer a variação. A variação vai ser essa altura aqui, 250 mais 50 milímetros. Então, 300 milímetros, 0,3 metros. Então, vai ser ρ da água vezes G vezes 0,300 milímetros. Aí você desce aqui, aí tem uma camada de fluido te ajudando a descer, só que aqui tem uma coluna enorme para você subir e tá te empurrando para baixo. Então, essa aqui é negativo. Então, você vai ter menos ρ do mercúrio vezes G vezes a altura, que é a variação de altura daqui, que é 0,475 metros. Fácil, né? Muito fácil. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu calculo agora se eu não tenho uma densidade? E sim a densidade relativa? Bem, porque assim, a gente está fazendo o quê? Densidade, 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 densidade. E se você olhar para os dados, ele te deu somente a densidade relativa, que é o SG. E agora, o que fazer? Panic. É muito simples. A gente sabe que a densidade relativa de um líquido nada mais é do que a sua densidade, ou massa específica, dividido pela densidade da água. Por quê? O que é a densidade relativa? É quando eu pego o meu fluido e pego um fluido de referência e comparo ele em relação ao meu fluido de referência. E é isso que essa equação aqui está indicando para a gente. A gente pega um fluido qualquer e divide ele pelo ρ da água, né? Então, olha, já temos a solução. No lugar da gente colocar aqui ρ do mercúrio, ρ desse outro fluido aqui, é o que? Eu pego a sua densidade relativa e multiplico pela densidade da água. Então aqui, ó, por exemplo, o ρ do mercúrio vai ser igual à densidade relativa do mercúrio vezes a densidade da água, que é conhecida. Então, rearranjando essa nossa equação em termos de densidade relativa, né? A gente vai ter aqui a pressão em ar mais SG vezes a densidade da água mais a gravidade vezes a altura menos SG do mercúrio vezes ρ da água vezes G vezes a altura e assim sucessivamente. Eu não coloquei SG da água, né? Porque a gente sabe qual é o ρ da água. SG do mercúrio menos ρ da água vezes G vezes 0,475 metros. E com isso a gente consegue descobrir qual é a pressão em ar se a gente somente isolá-la dessa nossa equação. Muito simples, não é? Se ficou qualquer dúvida, e se foi rápido demais, deixe aqui nos comentários. Calma, que na próxima aula a gente vai fazer exercícios sobre isso, mas a princípio vai ser exatamente isso que eu acabei de falar. Você vai fazer todo esse caminho, ver quem é positivo, negativo, vai pegar a variação de altura de fluido, se tiver, altura do fluido, se tiver, e aí vai montando a equação. É bem simples. E agora, o que a gente tem uma variação desse nosso manômetro? Nós podemos ter manômetros em U, só que agora inclinados. Em vez de a gente ter um manômetro aqui bonitinho, a gente pega e inclina ele. Para que a gente inclina o manômetro? Bem, quando a gente inclina o manômetro, a gente está fazendo com que ele seja um pouquinho mais sensível. O que é a sensibilidade de um manômetro? A sensibilidade de um manômetro diz a respeito dele ter um poder de captar certas pressões, tá? Quanto mais sensível o manômetro for, maior vai ser a capacidade dele
de detectar pressões relativamente baixas. É um fato, por exemplo, se você pegar um canudo daqueles que a gente tomava refrigerante, agora não pode mais canudinho plástico, mas até do todinho dá para fazer isso. Se você pegar aquele canudinho do todinho e fazer como se fosse um manômetro em U e colocar um pouquinho de líquido, você vai ver o que? Você vai ver que ele vai estar ele vai chegar em um ponto em que eles vão estar na mesma altura. Então vamos supor que é um canudinho do todinho e eles vão estar na mesma altura. À medida que você vai fazendo isso daqui em uma das partes, você vai ver que você vai conseguir deslocar uma maior quantidade de líquido para esse carinha aqui. Por quê? Porque você está fazendo com que ele seja mais sensível, ou seja, qualquer variação de pressão mínima que for em cima desse sistema vai ocasionar uma deflexão, ou seja, ele vai conseguir captar essa pressão e a resposta que ele vai dar vai ser o que? Um deslocamento do nosso fluido manométrico, ou seja, o fluido que está dentro do nosso manômetro, tá? Então essa é a sensibilidade. Quanto mais sensível o manômetro for, maior vai ser a capacidade dele de detectar pressões baixas. Quanto menos sensível for, maior vai ter que ser a pressão que você vai realizar nesse sistema, para que assim você possa captar pressões, tá bom? E deflexão, como a gente já tem falado, nada mais é do que o deslocamento de fluido, ou seja, quando a gente aplica uma pressão em um lado, o fluido ele vai se deslocar do outro, e essa é a deflexão, ou seja, o aumento da coluna de fluido em um lado da equação quando uma pressão exercida nesse sistema. Quanto maior for a inclinação, maior será a sensibilidade. Isso ficou bem visível no caso do canudinho lá do todinho. Por quê? Assim, a gente vai ter a mesma altura. Se a gente curvar um pouquinho, maior vai ser o deslocamento do fluido dessa parte para esse. Se a gente deixar aqui reto, qualquer coisa aqui que a gente nem vai ter fluido, né? Todo fluido que tiver aqui já vai sair. E o que a gente pode ver? A gente pode ver exatamente nesse exemplo que eu falei e aqui também. A gente vai ter essa inclinaçãozinha aqui. Quanto menor for a inclinação desse meu manômetro em relação ao solo, ou seja, quanto menor for o meu ângulo teto em relação do manômetro com o solo, maior vai ser a sensibilidade desse meu manômetro. E quanto menor for a densidade do fluido dentro do manômetro, maior será a sensibilidade. Por quê? Bem, se a gente pegar aqui o exemplo, bem aqui, vamos supor, aqui a gente vai ter a pressão atmosférica, água, pressão atmosférica. Aqui tá não tem nenhuma perturbação, tá? Você tá aqui a pressão atmosférica desse lado, pressão atmosférica do outro, esse fluido está parado, ok? Mas a partir do momento que você causa uma perturbação nesse sistema, e nesse caso, coloca uma pressão de 100 kPa nesse lado, você vai ver o quê? Que a gente teve um deslocamento de fluido aqui, de 10 metros. A densidade relativa da água é 1, porque você vai estar dividindo a densidade relativa dela por ela mesma, né? Ou a densidade dela por ela mesma, porque a gente pega um líquido qualquer e divide pela densidade do nosso fluido de referência, que é a água. Então, quando a gente teve a aplicação dessa força, uma densidade relativa que é igual a 1, a gente teve uma deflexão aqui de 10 metros. Mas se o nosso fluido aqui for mais denso e for aplicado essa mesma pressão, menor vai ser a deflexão causada. Aqui a gente teve 10 metros, aqui a gente tem 7,5 metros aqui. Por quê? Porque o mercúrio, ele é o que? Mais denso do que a água. O que isso quer dizer? Que quando eu pego e coloco uma pressão igual em dois manômetros que tem fluidos com densidade diferente, aquele que tiver a maior densidade vai ter uma maior variação de altura, enquanto aquele que tiver uma menor densidade, maior vai ser a sua variação de altura. Outra forma da gente enxergar isso é o seguinte: mudando a configuração daquele nosso sisteminha que a gente fez os cálculos, né? Se agora a gente tivesse
vamos desconsiderar aquela pressão atmosférica, vamos ver somente essa pressão aqui. Eu estou pegando e aplicando uma pressão PA nesse sistema e causou essa deflexão aqui, que gerou essa variação de altura. A gente sabe que a equação, né, é pressão A vai ser igual a ρ vezes G vezes ΔH. Ok, nesses dois casos, vamos supor que a gente tem dois casos. O primeiro caso é que a densidade do meu fluido é igual a 1. Se a gente fizer aqui e somente substituir, aqui vai ser PA igual a ρ vezes ρ, que é igual a 1 vezes G vezes H. Então, a nossa pressão nesse primeiro caso vai ser G vezes H. Nesse segundo caso, onde ρ é igual a 4, o que isso vai falar? Aqui isso vai ficar? Vai ficar PA igual a 4 vezes G vezes H. O que isso quer dizer, né? Que para causar a mesma deflexão nesses dois casos, no fluido que tem uma densidade maior, eu vou ter que aplicar uma pressão 4 vezes maior do que eu apliquei no fluido do caso 1. Ou seja, em outras palavras, é como se quando eu estou com fluido 1 nesse sistema, eu consigo captar uma determinada faixa de pressão e causa um deslocamento desse meu fluido dentro desse manômetro. Que no caso 2, no fluido 2, que é uma densidade 4 vezes maior, eu vou ter que aplicar uma pressão 4 vezes maior para gerar o mesmo deslocamento. Ou seja, o fluido 1 ele é mais sensível do que o fluido 2, ou seja, ele consegue captar variações de pressão 4 vezes menores que no segundo caso. Então ele é 4 vezes mais sensível do que o fluido quando ele é montado com o fluido 2. Bem, a sensibilidade matematicamente é expressa por esse terminho aqui. Sensibilidade igual a L sobre H. Isso quer dizer o quê? Essa é a razão da deflexão do manômetro inclinado em relação ao manômetro IU, ou seja, a sensibilidade de um manômetro nada mais é do que a razão das deflexão. A deflexão aqui com ele inclinado dividido pela deflexão causada por um tubo U normal, como esse que vocês estão vendo, tendo como fluido manométrico a água. Beleza? Então, quanto menor for a densidade do fluido dentro do manômetro, maior será a sua sensibilidade, porque ele vai conseguir captar pressões mais baixas e com a mesma pressão ele vai causar um maior deslocamento de fluido. Então, resumindo, é isso. Eu quero que vocês tenham entendido, né, ou pelo menos entendido mais ou menos, a parte de deflexão e a parte de sensibilidade, tá? Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. E para a próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Então, se ficou qualquer dúvida, assista aquela aula primeiro de exercício, se tiver já disponível. Se ficar qualquer dúvida ainda, deixa nos comentários, tá? Que lá eu vou fazer passo a passo e aplicando os conceitos que a gente já viu até agora, ok? Meu nome é Gerson Santos, muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.